Olá! Houve uma Constituição Imperial, ou seja, uma norma promulgada por imperador romano do início do século V depois de Cristo, que é muito interessante para que nós consigamos entender a dinâmica das fontes do direito no período pós-clássico. É a chamada Lei das Citações, ou Lei de Citações, que instituiu o que romanistas chamam desde o início do século XIX de um tribunal de jurisconsultos mortos. É uma lei muito interessante e, como eu já estava dizendo, entendê-la é fundamental para que nós consigamos compreender a dinâmica das fontes do direito em época pós-clássica. Vamos estudar um pouquinho dela então. Essa lei, conhecida nos manuais, na verdade é uma Constituição Imperial, uma norma promulgada por dois imperadores romanos. Já volto a esse assunto, uma Constituição Imperial que foi promulgada por mais de um imperador romano. Ela indicava do ano 426 depois de Cristo, e ela indicava uma forte controvérsia ali no início do século V, depois de Cristo, na forma ou na citação de pareceres de jurisconsultos, ou seja, uma dificuldade na aplicação da jurisprudência no dia a dia, para a resolução dos conflitos entre os romanos. Vamos nos situar um pouquinho melhor. No período clássico, uma das duas grandes fontes do direito foi a chamada jurisprudência. A outra foi o Edito dos Pretores. A jurisprudência consistia no conjunto, já vimos em vídeos anteriores, consistia no conjunto de escritos dos juristas romanos, ou mais especificamente, daqueles juristas romanos, pelo menos a partir do jurista Sabino, daqueles juristas romanos que haviam recebido do imperador podemos dizer, o poder ou a autorização para proferir pareceres com a autoridade do imperador. Esses eram chamados jurisconsultos. Então, os jurisconsultos, repito, principalmente a partir de Sabino, eram aqueles estudiosos do direito que proferiam pareceres que tinham que ser seguidos em juízo. Não eram simplesmente um parecer opinativo que aquele que iria solucionar o conflito jurídico poderia ou não seguir. Esses pareceres, essas opiniões que eles proferiam, elas vinculavam. Então era um grande poder que tinham os jurisconsultos para a construção do direito. Essa foi a principal fonte, na minha opinião, junto com o Edito dos Pretores, a principal fonte do período clássico. Agora, vejam, havia, quanto a uma mesma questão, por vezes, opiniões divergentes entre os juristas. Um jurista tinha uma opinião e outro poderia ter uma opinião diversa. Como resolver, no caso de conflito entre opiniões, como o aplicador do direito se conduzia? Quais autores poderia citar? No período clássico havia uma dinâmica toda especial que eu vou abordar em vídeos futuros. Mas no pós-clássico a situação era mais complicada ainda, porque vivia-se um momento de decadência do direito, e principalmente de decadência dessa fonte do direito que era a jurisprudência. Também recapitulando de vídeos anteriores, a jurisprudência, ela depois do seu auge, ela começou uma fase nítida de decadência, principalmente no período conhecido como período epiclássico, no século IV, mais ou menos, na verdade, século III,
século terceiro para o quarto, século terceiro para o quarto depois de Cristo, aproximadamente. Foi nesse momento, inclusive, lá para o século IV, que viveram os últimos jurisconsultos romanos. Agora, mortos os jurisconsultos, as suas obras continuaram a ser aplicadas nos tribunais. E isso, com o tempo, gerava confusão. Constantino, por exemplo, no início do século IV, há uma constituição dele que diz isso, ele falava explicitamente em intermináveis controvérsias dos jurisconsultos. Na verdade, não é que os jurisconsultos criavam algum tipo de problema para a aplicação do direito, eles já estavam mortos, a maioria. É que a citação deles, que ainda tinha uma grande autoridade em juízo, causava controvérsia sem fim. Só para dar um exemplo, não era nem a questão de saber quais os jurisconsultos que tinham a autoridade que poderiam ser citados em juízo. O problema era outro. Lembrem-se que naquela época não havia, como nós temos hoje, a imprensa com tipos móveis. Então, as obras dos jurisconsultos, elas circulavam em manuscritos. E o que invariavelmente acontecia, passados 100, 200 anos, por exemplo, que um jurista havia morrido, o que acontecia é que começava a haver uma dificuldade de saber qual manuscrito era confiável. Havia variação entre os manuscritos. Qual seria a fonte confiável do pensamento de um jurista? Pior, são retratadas nas fontes hipóteses, inclusive, de má-fé dos litigantes que poderiam apresentar um manuscrito do que seria o pensamento de um jurisconsulto, favorável a ele, evidentemente, mas que, na verdade, não corresponderia à verdade. E o aplicador do direito, ele teria muita dificuldade de controlar toda a produção de todos os juristas romanos. Então, essa dificuldade dos manuscritos, a má-fé na utilização em juízo, fez com que, aos poucos, fossem surgindo, isso fica bem nítido no século IV, do século IV para o século V depois de Cristo, houve uma proliferação de compilações. Eram compilações que gozavam de grande fama em juízo, porque traziam as principais ideias dos principais juristas romanos. Esse foi o contexto da chamada Lei das Citações ou Lei de Citações do ano 426, então do início do século V depois de Cristo. Explico melhor. Os imperadores, foram dois que promulgaram essa Constituição Imperial, quiseram resolver, usando o termo de Constantino, aquelas intermináveis controvérsias, indicando quais juristas ou as obras de quais juristas podiam ser citadas em juízo. A intenção aqui era possibilitar um controle melhor pelo aplicador do direito e pelas partes em um processo da veracidade daquelas opiniões. E os imperadores, eles mencionaram 5 juristas cujas obras podiam ser utilizadas: Ulpiano, Paulo, Papiniano, Modestino e Gaio. Bom, aqui algumas observações. Tirando Gaio, Ulpiano, Paulo, Modestino e Papiniano, eles são aproximadamente da época época severiana, que se diz, dos severos, dos imperadores romanos. Ou seja, viveram e produziram
parte das suas obras ali na primeira metade do século III depois de Cristo. Então eles representam, como se pode dizer, não o fim da jurisprudência clássica, mas no fundo eles representam o auge da jurisprudência clássica. Em especial o Piano e Paulo, eles têm uma característica compilatória. Explicando, eles reproduzem em suas obras o pensamento de vários juristas que os antecederam. Então são obras, principalmente a de Paulo e o Piano, são obras muito convenientes para serem empregadas, porque ao interno delas já aparecem as opiniões divergentes deles próprios, de Ulpiano e Paulo. Modestino e principalmente Papiniano não era bem por essa questão, mas principalmente Papiniano, ele tinha uma autoridade maior dentre os juris, um reconhecimento maior de sua capacidade e da justiça de suas decisões, de suas opiniões, já era reconhecida desde a época em que ele viveu. Ele é famoso por isso, então também era natural. Agora, desses 5 juristas, então repetindo, Ulpiano, Paulo, Modestino e Papiniano já eram autores, são indicados na Lei das Citações, eles já eram autores absolutamente consolidados. Aliás, abrindo um parênteses, antes da Lei das Citações, eles já apareciam nessas compilações para fins práticos. Por exemplo, nos chamados Fragmenta Vaticana, só para citar um exemplo. Gaio é um pouco um mistério, porque Gaio é importantíssimo depois para Justiniano, foi um autor elogiadíssimo por Justiniano, ele chama Gaio de Nosso Gaio, é um autor que foi a base seu manual, As Institutas, foi a base das Institutas de Justiniano. Mas é um autor que, talvez por ter vivido na parte oriental do Império, ele não era tão citado, ele não era citado pelos grandes juristas clássicos. Então esse é um aspecto muito curioso da obra de Gaio. Então, Gaio viveu antes de Ulpiano, Paulo, Papiniano e Modestino, mas não é citado por eles. Repito, talvez porque a época desses autores, o centro do império se concentrava na Península Itálica e talvez Gaio tenha vivido, é o mais provável, tenha vivido em uma província romana oriental. Aliás, talvez tenha sido essa uma das justificativas para Justiniano depois chamar o Gaio, que viveu no século II, Justiniano viveu no século VI, muito depois, mas chamar Gaio de Nosso Gaio e ter dado tanta autoridade a ele. Talvez ele representasse melhor os juristas do Império Romano do Oriente, que aí se concentrava não mais, na época de Justiniano, não mais na Península Itálica, mas na região de Constantinopla, atual Turquia. Então, são 5 autores na Constituição Imperial de 426 que são indicados como de citação possível em juízo, e desses 5 autores, Gaio era uma surpresa, muito provavelmente, ali daquela Constituição no início do século V. Então vejam, a partir da Lei das Citações, jurisprudência continuou sendo muito importante na prática, mas só se podia citar a partir dela, depois vamos ver um pouco melhor isso, mas só se podia citar obras de 5 juristas, romanos. Bom, essa obrigatoriedade de citação desses 5 jurisconsultos romanos persistiu por mais ou menos 100 anos. Aparentemente,
ela só foi revogada, essa Constituição Imperial, essa Lei das Citações, por Justiniano. Vale lembrar que a grande obra de compilação da jurisprudência clássica foi o Digesto de Justiniano, no ano 533. E nessa obra de compilação da jurisprudência clássica por Justiniano, Justiniano não se restringe a esses 5 autores. Ok, são autores muito importantes para o Digesto, mas não são os únicos. Nós chegamos em citações diretas a ter quase 40 autores citados, ou são quase 40 autores jurisconsultos cujas obras foram empregadas no Digesto. Então, o Digesto é uma outra situação. E Justiniano diz explicitamente em uma constituição preliminar do Digesto, a chamada Constituição Tanta, no fragmento 10º, então Tanta, Constituição Tanta 10, ele determina que todos os juristas deveriam ter o mesmo peso, aqueles quase 40 juristas, e os que são citados também indiretamente por esses quase 40, eles deveriam ter o mesmo peso entre si, nenhum teria prevalência quanto aos demais. Então, 533 certamente já estava revogada, essa lei das citações. E quando ela foi revogada? Olha, muito provavelmente só em 533 com o Digesto. Sabe-se disso porque antes, em 529, Justiniano ele promulgou um código que é uma compilação de constituições imperiais que tinha no seu bojo essa lei das citações. Aliás, só por curiosidade, essa versão do Código de Justiniano, ela não chegou até nós, de 529, ela não chegou até nós. Mas se descobriu no século XX um papiro, se publicou no século XX um papiro egípcio da região de Oxiríncuos que tinha um índice desse código, indicando algumas constituições imperiais. E ali, naquele papiro todo fragmentado, ali todos os romanistas, eu concordo com eles, leem uma referência à lei das citações. Então, de 426 até 426 a 533, só esses 5 juristas podiam ser citados em juízo: Ulpiano, Paulo, Papiniano, Modestino e Gaio. Como era feito isso? Quais dificuldades eles encontravam na prática? Vamos ver isso no texto da Lei das Citações, que chegou até nós, inserida num código do imperador Teodósio, Código Teodosiano de 438. Então, vamos ler juntos essa Constituição Imperial e entender um pouco melhor como ela funcionava na prática. No vídeo de amanhã. Espero vocês.